Olá, seja bem-vindo ao programa de formação continuada do Centro Universitário Barão de Mauá. Antes de iniciarmos os blocos específicos do primeiro módulo do programa, consideramos importante tratar de alguns aspectos que esclarecem os objetivos, fundamentam e justificam este trabalho. Relevante afirmar que concebemos a docência como profissão e nos propomos buscar respostas sobre como se aprende a ser professor no ensino superior, bem como estabelecer relação entre o conhecimento específico e pedagógico. Para isso, 3 pontos serão apresentados nesta introdução: educação e didática, professor universitário e formação continuada. A educação é uma unanimidade na sociedade contemporânea. Os pais de qualquer segmento social se empenham em fazer seus filhos estudarem. Pimenta afirma que essa aspiração generalizada por educação revela que, historicamente, ela tem sido encarada como um bem de consumo, um meio para a sobrevivência financeira e social, e também para o desenvolvimento humano. Nesse sentido, afirmamos que a educação é um processo de humanização que possibilita que os seres humanos se insiram na sociedade historicamente construída e em construção. Ainda segundo Pimenta, a tarefa da educação é inserir as crianças e os jovens tanto no avanço civilizatório, para que dele usufruam, como na problemática do mundo atual, por intermédio da reflexão, do conhecimento, da análise, da compreensão, da contextualização, do desenvolvimento de habilidades e de atitudes. Contudo, se a educação é unanimidade na sociedade contemporânea, não podemos dizer o mesmo sobre a maneira como envolvemos as crianças e os jovens no processo de ensino-aprendizagem. A didática nunca foi unanimidade. Retomando a educação no Brasil dos jesuítas até a atualidade, diversas modificações foram feitas no enfoque do trabalho com a educação, reproduzindo um movimento ocorrido mundialmente. Em dado momento histórico, predominou o ensino, seguindo a didática comeniana, cuja ênfase centralizava-se no sujeito professor, que detinha o conhecimento e o transmitia de forma hierárquica e considerando o aluno um ser vazio, que deveria receber os ensinamentos do professor de forma passiva e inquestionável. Em outro momento, predominou a aprendizagem, focando o sujeito-aluno, seus interesses, suas motivações e suas atividades. Nessa perspectiva, o professor é considerado orientador e organizador de situações de ensino. Em um terceiro momento, o foco recaiu sobre as técnicas de ensino. Motivado pela didática herbartiana, essa visão tecnicista considerava os passos formais, ou seja, a prescrição metodológica era determinante para promover o ensino eficiente. O professor, nessa perspectiva, deveria dominar um conjunto de procedimentos e técnicas que garantiriam o sucesso do ensino. Em tempos recentes, a crença no poder das tecnologias e das mídias como formas mais eficazes de transmissão de informações nos remetem novamente ao perigo da predominância da técnica pura. Mas como equilibrar essa balança? Para falar sobre isso, é preciso entender o papel da didática na educação. Atualmente, avanços da psicologia cognitiva, da didática e da profissionalização dos professores estão permitindo que se supere esse falso dilema entre ensinar ou aprender, ou a questão sobre o que deve prevalecer sobre o que. Pimenta afirma que contribui para isso o entendimento da natureza do ensinar, que necessariamente, enquanto atividade social, tem como compromisso assegurar que todos aprendam, à medida que a escolaridade contribui para a humanização e, portanto, para a redução das desigualdades sociais. Esta autora propõe o conceito de ensinagem, que, segundo ela, comporta em si a superação dessa falsa dicotomia, porque carrega consigo compromissos éticos, políticos e sociais da atividade docente com os alunos, a qual se realiza em um determinado espaço institucional. Para superar essa crise de predominância do ensinar, do aprender ou das técnicas de ensino, Borges, citando Kandal, afirma que é preciso ultrapassar a visão tecnicista da didática, avançando para uma visão mais progressista, por ela denominada didática fundamental. Na perspectiva fundamental, a didática assume a multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem
e coloca a articulação das 3 dimensões, a técnica, a humana e a política, no centro configurador desta temática. Confirmando essa mesma linha de pensamento, Mazeto afirma que o processo de ensino-aprendizagem se desenvolve em 3 dimensões, a humana, a sociopolítica e a técnica. A dimensão humana diz respeito ao relacionamento interpessoal entre alunos e professores, alunos e alunos, professores e professores, enfim, entre todos os sujeitos que fazem parte da comunidade escolar. Um clima afetivo pode ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da aprendizagem escolar. A dimensão sociopolítica considera que a escola está situada num determinado tempo e espaço histórico e segue orientações de diretrizes profissionais da educação e das políticas governamentais. Esta, com certeza, influencia a escola por meio de sua legislação e normas. Os livros didáticos, os materiais didáticos, os editores produzem materiais reais que refletem uma cultura e uma ideologia. Trazem posicionamentos políticos e sociais que são transmitidos em seus trabalhos em suas escolas. A didática tem o seu caráter sociopolítico, pois considera que deve educar os alunos como membros críticos participantes da sociedade que possam contribuir para o seu progresso e desenvolvimento. Na dimensão técnica, a didática trata do processo ensino-aprendizagem, que acontece na escola e, em particular, na sala de aula, pensando na definição de seus objetivos, na seleção dos conteúdos, técnicas e recursos de ensino, organização dos processos de avaliação, na ação didática e em como replanejar seu trabalho considerando o feedback desse processo. É certo que cabe ao professor refletir sobre a educação em sua totalidade, mas espera-se também que seja capaz de ensinar de forma a promover a aprendizagem. Consideramos que uma reflexão crítica sobre as 3 dimensões do processo ensino-aprendizagem, a dimensão humana, a dimensão sociopolítica e a dimensão técnica, se faz fundamental para que a relação teoria e prática não se tornem vazias. Nas palavras de Paulo Freire, não havendo essa reflexão crítica, a teoria pode ir virando blá 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 e a prática ativismo. Configuradas as especificidades da educação e da didática, cabe-nos apresentar o professor universitário. Quem é o professor universitário? Quais as exigências atuais dessa profissão? Ser professor, de maneira geral, envolve um processo contínuo e sistemático de exigências sociais, psicológicas, pessoais, pedagógicas e profissionais. A vivência da docência implica intenções e aprendizagem de um ser que necessita se reconhecer em processo, ou seja, em formação e não acabado em si, em constante desenvolvimento, construindo sua identidade profissional. Nesse sentido, tem por necessidade se afastar da experiência vivenciada para avaliar a sua eficiência, buscando referências para ajudá-lo na análise. A prática docente tem o grande desafio de articular a relação entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico. No ensino superior, essa relação se torna mais desafiante. Segundo Pimenta e colaboradores, no Brasil, a formação de professores é focalizada para o ensino não superior. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional cita no ensino superior, no artigo 66, a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Para Pimenta e colaboradores, na busca por uma identidade, muitos professores restringem a docência apenas ao repasse de informações, que promove o conhecimento, mas a docência envolve um processo intencional, que permite classificar, organizar e contextualizar as informações, capacitando os alunos a construir o seu saber em direção à autonomia. Conhecer não se reduz a informar, e o professor tem como tarefa mediar a informação vinda da sociedade e os alunos, possibilitando o exercício da reflexão para a construção do indivíduo. Diante desse cenário, pode-se dizer que o primeiro passo para a construção da identidade docente é a conscientização de que o ensino e a aprendizagem devem estar associados,
professor ensina e aprende com os discentes e ainda promove a aprendizagem destes. O professor universitário geralmente aprende a sê-lo muitas vezes de forma intuitiva, ou mesmo seguindo o que já foi determinado por outros. Isso se explica pela inexistência de uma formação específica como professor universitário. Pimenta afirma que, examinando o panorama internacional, constata-se nos meios educativos dos países mais avançados um crescimento da preocupação com a formação e o desenvolvimento profissional de professores universitários e com as inovações no campo da didática. Um dos fatores explicativos dessa preocupação é, sem dúvida, a expansão quantitativa da educação superior e, consequentemente, o aumento do número de docentes. Dados da Unesco demonstram que o número de professores universitários no período de 1950 a 1992 saltou de 25 mil para 1 milhão. Isto é, aumentou 40 vezes. No entanto, em sua maioria, são professores improvisados, não preparados para desenvolver a função de pesquisadores e sem formação pedagógica. De acordo com os dados do Censo Nacional de Educação Superior de 2013, no período de 1980 a 2013, tendo como referência o número total de universidades, nota-se que o número de matrículas nas universidades públicas cresceu 26% e nas particulares 74%. No ano de 2013, temos 320.700 professores, sendo que aproximadamente 180 mil estão locados em instituições privadas. Segundo Santos, no Brasil, para atender às necessidades do mercado das instituições de ensino superior, evidenciamos por parte das instituições a busca por profissionais altamente especializados para compor seu quadro de docentes, mas que não necessariamente dominam a área pedagógica e educacional. Atualmente no Brasil, também notamos uma crescente preocupação com a qualidade dos resultados do ensino superior, sobretudo do ensino de graduação, o que aumenta a preocupação das instituições de ensino superior com a preparação, tanto no campo específico quanto no campo pedagógico, de seus docentes. Devemos reforçar que é de responsabilidade de todo docente a efetivação das ações correspondentes aos 3 momentos do ciclo didático: o momento de preparatório, o momento de ação docente e o momento de avaliação. Em cada momento é preciso lembrar que o ensino existe para provocar a aprendizagem mediante tarefas contínuas dos sujeitos neste processo. O professor deve organizar as atividades de ensino e as de aprendizagem. Essas atividades deverão atender às características do conteúdo, do curso, da disciplina e principalmente dos alunos envolvidos no processo. Reafirmamos a importância da pesquisa no trabalho do professor, que alicerça a teoria, conhecimento técnico, possibilitando a proposta de uma prática consciente e real. A formação em pesquisa, nas palavras de Assolini, permite ao professor desenvolver consciência crítica de suas ações, deslocando-se da posição de executor de ideias e propostas alheias para a ele de sujeito capaz de pensar sobre os seus saberes e fazeres educacionais e pedagógicos. Relevante também citar a questão da autoridade profissional que, segundo Libânio, se manifesta no domínio da matéria que ensina e dos métodos e procedimentos de ensino, no tato ao lidar com a classe e com as dificuldades individuais, como também na capacidade de controlar e avaliar o trabalho dos alunos e o trabalho docente. Tratamos anteriormente da educação, da didática e do perfil do professor universitário. Importante também identificarmos, nesse contexto, a formação continuada do profissional professor. Para falarmos de formação continuada, primeiramente, precisamos considerar as grandes mudanças que a sociedade vem sofrendo ao longo do tempo, e dentre elas a quantidade de informações que nos são disponibilizadas diariamente e a velocidade de sua propagação. A globalização e a revolução tecnológica têm causado um grande impacto em todos os setores da nossa sociedade, criando um novo padrão de conhecimento e, por conta disso, influencia as formas de perceber o mundo à nossa volta.
Percepção essa, muitas vezes, diversa das vivenciadas pelas gerações anteriores e, certamente, da maioria dos professores que ministram aulas no presente. Estamos vivendo um momento em que a informação e o conhecimento são requisitos indispensáveis para a vida profissional. No entanto, também devemos considerar que a informação só se transforma em conhecimento quando o indivíduo a interpreta e lhe atribui sentido. Para tal, é necessário reconhecer que a escola continua tendo um papel fundamental para o desenvolvimento humano e, no contexto de tantas mudanças, é urgente que ela rompa com velhos paradigmas e se enquadre na atualidade. Para que isso seja possível, é necessário acreditar na possibilidade de encontrar caminhos melhores e mais adequados para os problemas vivenciados no momento. Nesse contexto, também recaem sobre o professor em exercício algumas novas exigências. Mais do que nunca, o educador deve estar atualizado e bem informado, não apenas em relação aos fatos e acontecimentos do mundo, mas, principalmente, em relação aos conhecimentos curriculares, pedagógicos e às novas tendências educacionais. Oliveira nos lembra que entre o início e o fim de qualquer atividade humana no tempo, há a mudança. Nenhuma sociedade, nenhum homem, nenhum docente são os mesmos de ontem. Serão diferentes dos de hoje e quem dirá dos de amanhã. A transformação, por mais ínfima e sutil que seja, remodela quem está inserido no processo histórico. Para que as mudanças que ocorrem na sociedade atual possam ser acompanhadas, é preciso um profissional do ensino que valorize a investigação como estratégia de ensino, que desenvolva a reflexão crítica da prática e que esteja sempre preocupado com a formação continuada. Ao nosso ver, a formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos básicos para a transformação do professor, pois é por meio do estudo, da pesquisa, da reflexão, do constante contato com novas concepções, bem como a oportunidade de vivenciar novas experiências, novas pesquisas, que se constroem novas formas de ver e pensar a escola. A formação continuada de professores tem sido entendida como um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a formação inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos. Ressaltamos que ela não descarta a necessidade de uma boa formação inicial, porém, para que realmente o programa atinja seu objetivo, precisa ser significativa para o professor. Kandal apresenta 3 aspectos fundamentais para o processo de formação continuada de professores. O primeiro é a escola como locus privilegiado de formação. O segundo é a valorização do saber docente. E o terceiro é o ciclo de vida dos professores. Isso significa dizer que a formação continuada precisa, primeiro, partir das necessidades reais do cotidiano escolar do professor, depois valorizar o saber docente, ou seja, o saber curricular ou disciplinar, mais o saber da experiência e, por fim, valorizar e resgatar o saber docente construído na prática pedagógica, que compreende a teoria e a prática enquanto 2 lados de uma mesma moeda e ingredientes necessários para o encaminhamento adequado de todos os problemas enfrentados no fazer pedagógico. Então, sendo assim, no nosso entendimento, a formação continuada será significativa e ajudará a provocar mudanças na postura do professor quando conseguir formar um professor competente na sua profissão a partir dos recursos de que ele dispõe, dotado de uma fundamentação teórica consistente e consciente dos aspectos externos que influenciam a educação, visto que a educação não se resume à sala de aula ou à escola, mas ela está presente num contexto cujas características interferem no seu andamento. Embora a formação didático-pedagógica dos docentes do ensino superior ainda seja um tema pouco questionado, no sentido de ser uma exigência para o exercício da docência nesse nível de ensino, principalmente em cursos de bacharelados, existem grupos de professores e pesquisadores universitários preocupados com a melhoria da qualidade de ensino nos cursos superiores e a sua correlação
com o desenvolvimento da docência, incluindo nesse contexto a formação continuada de professores e a elaboração de conceitos que os mesmos constituem acerca da docência. Diante desse contexto, surgiu o projeto de formação continuada dos docentes, como uma proposta de trabalho do Departamento Didático-Pedagógico do Centro Universitário Barão de Mauá, que visa promover a melhoria da qualidade do ensino oferecido nessa instituição através do aprimoramento da função docente nas diversas áreas do conhecimento, gerenciais, licenciaturas, saúde, formação específica e tecnológicos. Destaca-se ainda que as ações de formação continuada desenvolvidas pelo Departamento Didático-Pedagógico têm foco na preparação dos operadores em educação para o desenvolvimento humano e social dos educandos da instituição, tendo como referencial as diferentes etapas do projeto piloto e dos seus resultados aplicados gradativamente em todos os cursos. Salienta-se ainda que o presente projeto se espelha em trabalhos realizados na instituição de forma isolada, em alguns cursos, por iniciativa da coordenação ou como resposta aos resultados emitidos pelas comissões de avaliação do Ministério da Educação. Feita essa prefação, que julgamos necessária para fundamentar esse programa de formação continuada do Centro Universitário Barão de Mauá, apresentaremos o primeiro módulo do programa em 3 blocos: planejamento de ensino, avaliação do processo ensino e aprendizagem e a relação professor-aluno.